Olá, bem-vindos a mais um vídeo em que nós vamos falar e analisar um pouco das letras do Guilherme de Sá. Se você não conhece esse canal, a gente já tem uma série de análises, tanto do Rosa de Saron, Oficina G3, Mauro Henrique, de filmes e do Guilherme de Sá. E nós estamos trabalhando essas novas canções do Fermata 11, então já fizemos algumas aí, você pode dar uma olhada nas playlists aí de análises musicais, dá uma sacada aí no canal. E hoje eu quero falar sobre a canção Ad Calendae. Não sei se é assim que pronuncia, que eu não sei falar latim, mas deve ser. E nós vamos tentar entender um pouco sobre essa canção hoje. Amo que você tem antes que a vida te ensine a amar o que você tinha. Estava olhando a letra dessa música e ela me parece ser, dentre essas do álbum Fermata 11, bem objetiva, uma das mais objetivas e diretas, em alguns momentos até autoexplicativas, e porque tem uma mensagem muito bacana que é sobre viver o presente e viver o agora, algo que eu já tenho percebido que o Guilherme tem falado já há muito tempo. Não sei se vocês perceberam isso, tanto em canções antigas, na época do Rosa de Saron, quanto canções agora. Ele tem trabalhado essa temática. Eu me lembro sempre daquela canção As Pequenas Coisas, que é uma que ele enfatiza mais essa temática de se viver no agora. E no álbum Fermata 11, muitas canções trazem essa temática e essa vem assim bem forte. Então vamos falar um pouco sobre ela, vai vendo algumas paisagens aí para você se inspirar e a gente já volta para o conteúdo. A canção começa dizendo mais ou menos assim: ame o que você tem antes que a vida ensine você a amar aquilo que você tinha. Isso é aquele conceito básico e clássico, né, de beije os seus pais enquanto você ainda os tem. Diga que você ama as pessoas enquanto elas ainda estão com você. Dê valor às coisas que estão no momento presente aqui, ao invés de focar nas coisas que você não tem, no sentido de desvalorizar o que você tem, ou só dar valor a isso quando você perde. Quantos de nós damos valor às coisas só quando nós as perdemos? Vocês lembram lá do amor platônico que eu falo aqui direto? O amor no sentido platônico, é o amor pela falta. Ou seja, você ama alguma coisa enquanto você não a tem. Você deseja muito um celular, por exemplo. Quando você tem esse celular, depois de um tempo, você já não o deseja mais porque você já o tem. Então você começa a desejar um outro celular melhor. Esse é o amor platônico, é o amor idealizado, é aquele que você ama aquilo que não está com você. Aquilo que está com você meio que perde aquela paixão inicial, percebe? No livro O Banquete, essas ideias são expostas. Inclusive ali, você tem uma série de definições de amor que as pessoas tinham naquela época, inclusive algumas delas perduram até os dias de hoje. Isso é muito interessante, aprenda a amar o que você tem antes que a vida ensine você a amar aquilo que você tinha. Isso é muito forte, porque nada volta, ele diz depois. Ou seja, você deve entender que aquilo que você tem deve ser valorizado, seja um relacionamento, seja algo que você conquistou, ainda que você tenha objetivos para o futuro, mas a canção está dizendo o seguinte: cuidado, porque existem coisas que você não valoriza agora, mas que se você as perder, você vai se arrepender amargamente, porque nada volta. Amar o que você tinha e hoje sabe que nada volta. Ele segue a narrativa dessa temática dizendo: quem você deixou de ser quando cresceu? Quanto tempo faz que o faz de conta jaz? Engraçado que ele constrói as palavras para ficar bonita, né, a poética da coisa, né? Quanto tempo faz que o faz de conta jaz? É bem legal a forma que ele coloca as palavras. Isso é uma forma de cuidado, de construir a canção, a letra, como se fosse uma escultura. A poesia é isso, né? Você pode dizer uma coisa de muitas formas. Por exemplo, no português, nós temos uma língua muito rica e as palavras têm semânticas enormes, significados enormes. Você pode construir como se fosse
construir uma moldura do zero, fazer uma estátua grega do zero, esculpindo de uma rocha sem forma definida e você extrair dali uma beleza. É isso que o Guilherme faz aqui. Engraçado, né? Quando ele pergunta assim, quem você deixou de ser quando cresceu, fala de você resgatar aquelas memórias do passado e pensar assim, poxa, será que eu não deixei tanta coisa para trás? Será que eu não deixei de viver os meus sonhos? Será que tudo aquilo que eu amava eu acabei deixando para lá e essas coisas não voltam mais? E ele começa a dizer, faz quanto tempo que o faz de conta jaz? Jaz vem do verbo jazer, ou seja, associado à morte, né? Já viu assim, ó, aqui jaz fulano de tal, pai, amigo, homem, mulher, sei lá. Ou seja, quanto tempo faz que aqueles sonhos que o faz de conta, de quando você era mais novo, de quando você sonhava conquistar o mundo, sabe? Quanto tempo faz que isso ficou para trás? Eu sei que a vida tem circunstancialidades que nos sufocam, ou seja, as contas elas vêm, você vai crescendo, vai enfrentando traumas, vai enfrentando lutas e barreiras, isso vai nos deixando mais duros, vai nos deixando com a nossa guarda sempre alta e o faz de conta vai morrendo. Então aqui é uma forma de ele chamar a nossa atenção assim, poxa, será que você não se lembra daquilo que você não passava um dia sequer sem pensar? Será que você não deixou para trás? Quanto tempo faz que você deixou morrer essas coisas? Aquele sonho de criança, aquela vontade de ser um herói, sabe? Ou seja, entende? Aquela chama, aquela paixão que tinha no seu coração. Quanto tempo faz que você deixou isso morrer? Quem você deixou de ser quando você era criança e agora você não é mais? E agora vem um dos pontos altos da canção, a grande reviravolta em relação àquilo que ele vinha falando antes. O ponto alto, na minha opinião, aquilo que traz a mudança. Porque ele diz o seguinte, aceite aquilo que você não pode mudar e você tem todo o tempo que te resta. Esse conceito é muito interessante e eu trabalhei ele num vídeo aqui que eu falo sobre Avatar, a Lenda de Aang, um vídeo que eu postei, se eu não me engano, semana passada. Fala exatamente sobre esse ponto, porque lá acontece uma situação que tem esse mesmo cerne, essa mesma proposição de você entender as coisas que você não controla e focar naquilo que você pode efetivamente mudar. Então ele diz, aceite aquilo que você não pode mudar, você tem todo o tempo que te resta. É mais ou menos aquele mesmo conceito da canção do Legião Urbana, Tempos Perdidos, se eu não me engano é o nome, e ele diz lá, ó, mais o tempo que passou, mas tenho todo o tempo do mundo. É mais ou menos o que está dizendo aqui. Eu tenho que aceitar o que eu não posso mudar porque já passou. É aceitar de fato que tem coisas que eu não controlo, não adianta. Eu não posso controlar o movimento da maré, mas eu posso controlar o leme do navio. Isso eu posso fazer. Aceite o que você não pode mudar, ou seja, foque agora naquilo que você pode fazer. Ah, mas os sonhos de criança jaz, o faz de conta jaz. Aquilo que eu era quando eu cresci, eu deixei de ser. Tudo isso jaz. Ok, aceite o que você não pode mudar. Talvez você não vai ser o super-homem que você queria ser quando você era criança, o Batman ou o Homem-Aranha. Mas você tem todo o tempo que te resta. Ou seja, se você continuar focando no que você não pode mudar, a sua vida vai se repetir da mesma maneira no tempo que te resta. Ele está chamando a atenção dizendo, você ainda tem o tempo que te resta. É isso. Foque naquilo que você pode fazer efetivamente e objetivamente. E aí ele entra dizendo, o que faz setembro não faz outubro. Lá na frente ele vai usar essa mesma métrica de citar os meses, tem a ver com o título da canção, mas é só uma força retórica. Está dizendo o seguinte, o que acontece aqui não acontece lá. Ou seja, dê atenção às coisas no seu devido tempo. O que acontece em fevereiro não acontece em dezembro, o que acontece em dezembro não acontece em janeiro, ou seja, cada coisa acontece no seu tempo. E aí ele diz em seguida a famosa frase, só recebe do universo aquilo que nele oferta, ou seja, aquela coisa de o universo ecoa aquilo que você dá para ele. Se você planta coisas boas, a tendência é você colher coisas boas. Aí você está dizendo, o universo ele vai te dar de volta aquilo que você plantou, aquilo que você ofertou nele. O que você tem ofertado na vida das pessoas? O que você tem entregado ao mundo? O que você tem feito diante de Deus? Tem agradado aos olhos do Senhor? O que você tem feito nesse sentido? O universo vai te retribuir, cara.
Claro, coisas podem acontecer que nós não esperamos, mas a tendência é, se eu estou plantando abacate, eu vou colher abacate. E aí agora ele entra com uma sacada muito legal, cara, eu achei muito fantástica essa frase. E ela resume, ela traduz muito bem tudo aquilo que já estava sendo falado ao longo da canção. Ele vai dizer assim: não se queixe do barulho se a felicidade bater à sua porta e seu vizinho a convidar para entrar antes de você. Claro que não se trata de inveja, de você ter inveja do seu vizinho, do próximo, não é isso. Mas está falando assim, você está se queixando do barulho, da felicidade batendo à sua porta. Olha, você está deixando uma oportunidade passar. Todo o trabalho que envolve a conquista de alguma coisa, a conquista de um sonho, o trajeto que você percorre, você caminha sobre as pedras e você machuca os seus pés, tudo isso, todos esses barulhos que envolvem a felicidade, entende? Você está reclamando disso, o seu vizinho vai convidar ela para entrar antes de você. Ou seja, nós construímos muitas coisas que vão nos alegrar ao longo da nossa trajetória. Nem tudo depende da gente, é óbvio, mas eu estou dizendo assim que a canção quer transmitir. Às vezes os barulhos, as coisas batendo à nossa porta nos incomodam e a gente não quer ter esse esforço, mas aí o nosso vizinho convida a felicidade para entrar. Ou seja, é aquela coisa de novo de não valorizar as coisas do presente, aquilo que ele já está falando desde o início. Será que nós não temos dado atenção para outras coisas e aquilo que está acontecendo no momento a gente está deixando para o lado e deixando a oportunidade passar? Estamos nos queixando do barulho da felicidade batendo à porta e a oportunidade se esvanece por entre nossos dedos. Vocês sabem que Bruce Lee foi um dos maiores artistas marciais de todos os tempos, que nós temos notícia, e ele era um lutador, ele era um filósofo da luta, digamos assim, né? Ele tinha milhares de livros, ele estudava todas essas questões, e alguém indagando a ele sobre o objetivo de uma luta, ele dizia o seguinte, que o objetivo da luta é a oportunidade. Você luta até que uma oportunidade apareça. Só que tem um segredo aí. Eu preciso estar preparado. Eu tenho que saber golpear para que quando a oportunidade de dar um golpe surgir, eu consiga fazer. Então eu me preparo para que quando uma oportunidade apareça, eu consiga captá-la. Ou seja, eu não vou reclamar do barulho, eu vou abraçar a oportunidade. E aí, partindo para o final da canção, é muito interessante porque ele termina de forma proverbial. A música toda, né, na verdade, tem essa forma proverbial. E ele diz algo que é muito autoevidente para nós, né? Não tem segredo nenhum. Ele diz assim, atitudes, porque palavras o vento leva para bem longe de você. Nem precisa falar muito sobre isso, porque nós sabemos o que essa frase quer dizer. Mas o final é muito legal, cara. Ele diz assim, em qual multiverso do universo abririam as portas que você fechou? Eu vi algumas pessoas discutindo isso aqui para ver o que é o universo, o que é multiverso. É aquilo que eu falo, né? Nem toda palavra tem um mistério escondido por trás. Por exemplo, você tem um conceito ali que você tem que entender. Quando você pega aquela frase que diz assim, olha, o tempo voa. Aí você vai ficar ali, olha, voa significa isso, o tempo significa aquilo. Não, o tempo voa significa que o tempo passa rápido demais. E aqui é a mesma coisa, né? Eu vi o pessoal, o que é multiverso? Multiverso é isso, não sei o que, a galera... Não, a frase, ela está dizendo uma proposição, tem um cerne aqui. O que ela está querendo dizer? Em qual multiverso do universo abririam as portas que você fechou? Está falando que em lugar nenhum, se você fechou uma porta, essa porta vai voltar a abrir assim, entende? É o que ele já fala no início, amo o que você tem antes que a vida te ensine a amar o que você tinha. É o mesmo conceito dito de outra maneira. Em qual lugar do multiverso abririam as portas que você fechou? Ou seja, nenhum lugar do universo, alguma coisa que você deixou passar, pode abrir de novo para você. Existem coisas que são irreversíveis. Por isso que ele diz, aceite o que você não pode mudar. Você tem todo o tempo que te resta. Para finalizar, vocês conhecem aquela ideia do eterno retorno? Nietzsche fala sobre isso. Se sua vida fosse cíclica e alguém chegasse para você e dissesse, olha, sua vida vai se repetir a partir de agora da mesma forma que você viveu. Você aceitaria? O que você faria se isso acontecesse? É uma forma de dizer assim, olha, presta atenção na sua vida a partir de agora. Se sua vida fosse se repetir, você viveria da mesma forma? Tomaria as mesmas atitudes e as mesmas escolhas? Ou você faria alguma coisa diferente? Então, é o eterno retorno. Pense a partir de agora, não, eu não queria que minha vida se repetisse de certa maneira. Então eu vou tomar atitudes diferentes agora, porque em lugar nenhum do universo, do multiverso, alguma porta que você fechou voltaria a abrir para você. É um conceito para nós pensarmos as nossas ações e valorizar o agora.
Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu comentário, isso é muito importante para engajar o vídeo e o YouTube entender que outras pessoas gostariam também de ver esse vídeo. Assim que ele funciona, é com a interação. Quanto mais vocês curtirem, deixar comentário, deixar sugestões e deixar o que vocês acharam dessa canção, mais me ajuda. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. A gente se vê mais essa semana. Veja os últimos vídeos aí, um grande abraço.